Você já conheceu fábrica de massas, de perfumes, de roupas, agora fábrica de quadrinhos? Tenho certeza que você nunca viu. Tá curioso? Então se ligue no Bastidores que está começando neste momento. Nós já estamos entrando na fábrica de quadrinhos e quem vai nos apresentar tudo é o nosso querido quadrinista Cristiano Seixas. Tudo bem, Cristiano? Joia. Tô percebendo que, antes de mais nada, tô percebendo que, olha, existem horários de todo mundo aqui. De todo mundo dos quadrinhos, com certeza. Aqui na entrada da fábrica, vocês já podem ver vários trabalhos que a gente executou. Desde, por exemplo, camiseta que a gente faz com os personagens, tem também vários eventos que a gente montou ao longo dos anos. Desde a inauguração da escola em Belo Horizonte, que ela começou em São Paulo, até, por exemplo, esse videogame feito esse jogo para PC feito para crianças, que é o Aventura em BH, foi todo feito por uma equipe de Belo Horizonte, até o evento do Batman 60 anos no Brasil, que foi executado pela fábrica de quadrinhos, que aconteceu aqui em São Paulo. Artistas americanos, por exemplo, esse David Kempf, ele é um agente de artistas de quadrinhos que a gente trouxe para cá. A fantástica fábrica de quadrinhos, que é uma fábrica de quadrinhos feita só para crianças, então remete muito ao filme. Quem viu A Fantástica Fábrica de Chocolate vai lembrar muito dessa ideia. Agora, no momento, nós estamos com uma exposição do Fahrenheit, que é um quadrinho que sai todas as sextas-feiras no estado de Minas. No estado de Minas tem uma personagem chamada Luciana. Então a Luciana é uma menina que conheceu vários agentes secretos que existem em Belo Horizonte e mercenários. Então ela começou a ter um contato aqui no mundo de Belo Horizonte que ela achava que não tinha. Só que ela veio só para avacalhar a vida deles. É legal imaginar que tudo isso é produzido aqui em Belo Horizonte, né? Por talentos daqui, né? Pessoas que trabalham aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, Belo Horizonte pode exportar muita coisa boa, né? Pode, com certeza. A gente tem alguns artistas mineiros que vieram morar na capital e que eram do interior e agora trabalham com quadrinhos nos Estados Unidos e trabalham também com a produção local. Legal. Vamos conhecer aqui, tem muita coisa pra gente mostrar pro pessoal de casa, hein? Olha só que trabalhos legais. Vai mostrando pra gente. Por exemplo, esse aqui é um teste que o artista plástico Carlos Fonseca fez para os Estados Unidos, que é o Pulmões do Panto. Ele fez todo só com aquarela. Eu acho que ele fez com aquarela, foi muito bem recebido lá. Esse aqui são vários trabalhos dele que mistura guache, misturas técnicas de cor variadas, capa para o que seria o capa para livros, por exemplo. Esse aqui é uma capa de uma revista de Natal que ele publicou. Esse aqui, por exemplo, foi para o evento do Batman 60 anos, o Batman que ele fez. Leva muito tempo para poder fazer esses desenhos? De 1 a 2 dias por página, então cada trabalho desse demora de 1 a 2 dias para ser executado. E esse processo às vezes inclui que nessas partes aqui é só o lápis, né, a parte de grafite, você pode ver que aqui não tem nenhuma tinta sobre o trabalho, é só esse aqui no caso só lapiseira, e depois aqui já entra a tinta. Já entra o trabalho que a gente chama de arte final, que a gente vai estar olhando mais com calma. Com nanquim e tudo mais, né? Nanquim, que dá agora profundidade e detalhes para o desenho, porque o lápis, ele o que ele faz? O desenhista, a gente fala que ele é o diretor do quadrinho. Ele vai escolher como que a história vai andar, vai escolher qual enquadramento, qual movimento que ele vai colocar. E tudo isso tem um nome, né? Essas partes do quadrinho tem um nome, não tem? Tem. Então, por exemplo, se a pessoa coloca um quadrinho mais fechado, isso é uma nomenclatura que a gente fala que é usada para qualquer mídia de narrativa visual. Você pode usar esse tipo de trabalho, esse tipo de criação, tanto para cinema, quanto para desenho animado, quanto para videogame. É a mesma nomenclatura, por exemplo, um close, uma mão em primeiro plano, um corte, uma passagem, isso tudo, o quadrinho, ele é universal nisso. E serve para dar movimento também, agilidade, né? A pessoa, apesar de não ter um movimento assim explícito, mas as pessoas imaginam toda aquela movimentação em cena, né? Agora aqui a gente vê vários outros desenhos. Que é isso? Isso é para ter uma ideia da variedade de estilo dos artistas. Então, por exemplo,
Cada artista que trabalha aqui no estúdio, você já pode ver nesse próprio quadrinho, né? Que é bem diferente o trabalho de um e de outro. Então tem desde o trabalho mais de super-herói, que é o Will Conrad, que trabalha também nos Estados Unidos, que nem o trabalho do Sidney, que ele é mais cartoon, que já fez várias revistas mineiras. Esse aqui é o seu? Esse é o meu. E o meu trabalho, eu trabalho muito com o traço mais solto e trabalho muito com mistura de técnica, com recorte, com colagem, com fotografia. Do outro lado aqui, Cristiano, a gente encontra outros personagens criados por vocês aqui da Fábrica de Quadrinhos. Isso, por exemplo, esse aqui é um resumo dos personagens que são publicados no Estado de Minas. Essa seria a Luciana, seria a menina que veio para avacalhar o dia a dia supostamente sério deles. E esse seria uma galeria de personagens principais, por exemplo. Esse é o Kunine, que ele tem esse pseudônimo, ele não gosta de falar o nome dele de verdade de jeito nenhum. Ele é um gaúcho que teve que sair do sul para vir para cá. O Tony Braza, ele é um carioca. O Austin Jones, ele é um paulista, e todos eles têm que morar aqui em Belo Horizonte. Esse material aqui, como é que ele é impresso? Ele é feito como antes? Esse material, ele segue todas as etapas naturais. Primeiro, o artista faz vários esboços. Olha, aqui você pode ver mais ou menos um desenho que simboliza essa passagem. Ele faz vários esboços, depois ele faz o acabamento, passa para o que a gente chama de arte finalista, e aí passa para o computador só depois, para receber cor e esse tratamento. Big Jack Studio, já invadimos, já estamos aqui dentro, hein? Por favor, Cristiano, aliás, estou curioso para saber por que Big Jack Studio. Esse nome a gente criou há 9 anos atrás. É um dos universos de personagens do estúdio, porque a principal função do Big Jack é criar personagens, criar o universo. Então, um desses universos, a gente tinha um deus nesse universo, controlava o universo inteiro. E as pessoas inventaram um apelido para esse deus. O apelido desse deus era Big Jack. Todo mundo chamava o deus, o Big Jack, o Big Jack. E a gente resolveu, como era um dos universos de personagens que a gente mais utilizava, colocar esse nome para o estúdio. Esse deus está ajudando vocês a ir pra frente. Exatamente. Nada de contrariar esse deus, hein? Então tá, e aqui, eu tô vendo desenhos fantásticos. Eu fiquei impressionado com esse aqui, olha. Muito bonito. Esse aqui é um trabalho do Toninho. Isso aqui, na verdade, é um apanhado de desenho animado de vários estúdios de Belo Horizonte, não só do Big Jack. A gente convidou vários artistas, então tem esboços de artistas de vários estúdios diferentes. Esse aqui tem uma história legal, tá contando pra gente. Aliás, todos eles têm uma história bem legal, olha. Vai mostrando. Esse aqui é um trabalho que o Toninho fez nos Estados Unidos. Ele é um artista que trabalha também no outro estúdio daqui de animação, que é a Zoetrope, um outro estúdio. E esse aqui é um teste que ele fez para Warner. Então você vê que o pessoal dá um xerox assim com o desenho e ele já sai criando a cidade, compondo o veículo dentro de um cenário. Quer dizer que o cenário foi todo ele que criou? Foi todo ele que criou. Aqui eu tô vendo esse desenho aqui, olha, nem parece ser feito à mão, né? De tão perfeito que é. Só com grafite mesmo ali. Só com grafite. Isso aqui, na verdade, foi um trabalho de graduação dele da Belas Artes. Entendeu? Esse aqui você disse que antigamente ele era feito todo pintado à mão, dava meio trabalho, né? Não sei se vai dar um brilho aí, pessoal de casa. Isso, na verdade, o desenho animado tem várias etapas que passaram a ser executadas todas dentro do computador. Isso depois de toda a criação praticamente já ter sido feita. Então esse trabalho de pintar o desenho, pintar 12 desenhos no mínimo por segundo, isso aí podia até 24 desenhos no segundo, ser todo feito à mão, esse trabalho passou a ser feito dentro do computador, ou em software especializado, ou no Photoshop. É muito legal. Aqui também outros trabalhos, olha. Esse papel é diferente. Esse é um teste de cor. Legal. Aqui eu vou aproveitar que uma oportunidade rara, que não tem ninguém da equipe nos computadores, para poder colocar a mão nos computadores e mostrar alguma coisa que a gente esteja fazendo atualmente. Bagunçar o coreto deles, né, Cristiano? Aqui, por exemplo, nesse primeiro computador, o pessoal estava trabalhando na próxima página do Fahrenheit, que seria no estado de Minas. Aqui, ó, vocês conseguem... Quer dizer que nós vamos ver com exclusividade? Com certeza. Isso aqui nem foi para o jornal ainda. Essa página, por exemplo, é a que saiu semana passada. É a página que já foi publicada pelo jornal. Então, o pessoal agora estava preparando o próximo trabalho. Então, a cada semana a gente pega a semana anterior e vai atualizando a arte e o roteiro. O roteirista passa esse trabalho, no caso aqui foi o Júlio Ferreira, o artista que executou. Tudo começa com um roteiro.
Pode acontecer de haver semanas que vocês estão meio assim sem inspiração, não ficar muito legal, ou vocês já adiantam para várias semanas? A gente geralmente adianta para várias semanas, mas mesmo assim, em cada 4 roteiros a gente joga fora 3, mais ou menos. Tem vários roteiros que não usam para nada, que a gente acha que a ideia é mais fraca. Às vezes é publicado algum que depois que publica a gente fala, nossa, não ficou bom, aí a outra semana funciona melhor. Na verdade, você só vê mesmo como funciona depois que está impresso. Você vê impresso, você vê, não, essa piada funcionou, essa não funcionou. Então, só publicando que o artista realmente tem uma melhor evolução no trabalho. Essa história de inspiração é papo furado ou vocês trabalham mesmo com o pitbull nas costas? Não é papo furado, não. Mas, sob pressão, você tem uma maior quantidade de trabalho sendo executado. E com isso você consegue uma maior quantidade de bons trabalhos também. Então, na verdade, como isso aqui é um profissional igual a qualquer outro, você não pode esperar inspiração. Você tem um prazo e você tem que cumprir esse prazo. E é legal que existem letras que simulam a letra manual, né? Exato. Então, tem um software que chama Photographer, que ele é feito para criar fontes para computador. Então, várias dessas fontes de quadrinhos elas foram feitas à mão, primeiramente, e aí foram escaneadas e transformadas no que a gente chama de letra típica de história em quadrinhos. Essa é uma fonte que a gente comprou de um estúdio da Califórnia que é especializado só em fazer fonte para quadrinho. É bem mais prático, né? Deve facilitar mais o trabalho, agilizar mais o trabalho. Agiliza muito. Na verdade, às vezes a gente prefere uma letra à mão, dependendo da história. Mas a letra no computador agiliza o tempo. Tudo primeiramente é feito no papel, depois escaneado para levar ao computador? Tudo. Sempre nossas etapas são essas. Aqui, ó, a gente está criando uma história agora que ela é toda em preto e branco, então ela não vai ser colorida. Então ela tem uma quantidade de preto na página muito maior do que se fosse ter cor. Então a gente também pensa no resultado final antes de começar o trabalho. Então se a gente sabe que isso aqui, por exemplo, vai ser para uma revista preto e branco, a gente já pensa na arte para uma revista preto e branco. Existe alguma técnica para não borrar? Porque às vezes a mão da gente esbarra, né? Ou pelo menos eu não sou profissional em ilustração, mas às vezes a mão, de repente você começar a desenhar, começa a colorir de baixo para cima, de cima para baixo, como é que é? Não, às vezes a gente pega um papel de rascunho, no caso um papel como esse, e vai colocando por cima mesmo, né? Embaixo do punho, por causa que o punho realmente, às vezes a palma da mão, ela sua muito, então colocando um papel de rascunho por cima impede que estrague a arte. Esse aqui é um nanquim. Esse aqui é um nanquim. Ele deve demorar um pouco para secar, deve ser um perigo para não borrar isso aqui, né? Exato, aí geralmente também vai mais ou menos dessa ordem. Se a maioria dos desenhos são dessa, vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vem descendo com o desenho. Geralmente se ele vai trabalhar ao lado de cá e depois volta, aí tem chance de borrar o trabalho. Esse branquinho é feito com o quê? Com guache branco. Então o que acontece? O pessoal fala muito assim, putz, mas o cara vai passar essa arte se ele errar e se ele errar. Ele não preocupa, ele vai fazendo de uma vez, porque se errar existe o guache branco. Então seria a borracha do arte finalista. Ele pinta de branco de novo e volta a fazer. Tá certo. Vamos lá, vamos continuar passeando aqui. Depois isso aqui já foi pro computador. Depois passa pro computador. Isso aqui, por exemplo, é uma página que vai ser publicada no próximo álbum da Fábrica de Quadrinhos. Então, ó, essa página então vem pro computador, ó, é um trabalho que estava feito naquele lápis, você passa a ver ele na tela do computador. Esses computadores devem ter uma memória enorme, né, para exportar tanta figura assim? Geralmente precisa no mínimo 128 de RAM, mas 256 funciona melhor. No caso aqui de fazer a cor, a gente usa geralmente essa caneta Wacom. Essa caneta ela tem uma boa precisão na hora de variar o traço, simular que fosse o instrumento sobre o papel em si. Olha que barato, ele colorindo com a caneta. Isso aí, na verdade, a maioria dos artistas que trabalham com ilustração hoje em dia, não só com quadrinhos, já tem o costume de usar a caneta ótima. E não passa, não sobrepõe o preto, não, quando você está colorindo? Porque tem gente que vê muitos detalhes aqui do preto, né? Riscos. O que acontece é que o material impresso ele é composto de 4 cores básicas, que é o cian, que seria o azul, o magenta, que seria um tom de vermelho,
o amarelo e o preto. O que a gente faz é desabilitar o preto, ou seja, qualquer coisa que tiver preto não pode ser colorida e ativar todas as outras cores. Com isso, você consegue passar o pincel sobre o preto sem atrapalhar a arte do que o arte finalista executou. Então você vai alterando a cor sem influenciar no desenho original. Vocês têm um registro das cores que vocês utilizam? Porque já que vocês acompanham várias semanas o mesmo personagem, não há perigo, por exemplo, de essa cor do rosto ficar um pouco diferente na próxima edição? Não, com certeza, nós temos o que a gente chama de paleta de cor do Fahrenheit. Então, cada universo de personagem tem uma paleta de cor deles. E geralmente também a gente tem uma paleta de cor, a gente tem uma mudança de tonalidade, que é a mesma que se usa para desenho animado. São mudanças de dia, entardecer e amanhecer é um outro tom e de noite é um outro tom. Então são 3 tons básicos que a gente acaba utilizando no dia a dia. E vocês já fizeram um trabalho para as aventuras da Tiazinha, não é mesmo, Cristiano? Exato. A fábrica de quadrinhos, ela teve todo um trabalho desde a criação da logomarca do programa da Tiazinha, até produção dos efeitos especiais, o storyboard, né, a história em quadrinhos que serve de guia para a direção do seriado, e também foram feitos vários desenhos de produção, por exemplo, criação de cenários, naves, foram todos feitos pela equipe da fábrica de quadrinhos. Tem uma revista, até uma edição atual da Playboy em quadrinhos da Tiazinha, foi também todo produzido pela fábrica, por próprio convite da revista e da Tiazinha. Mas há uma mistura aqui de desenho com filme, não assim, com a realidade, tudo foi desenhado? Não, tem mistura. Por exemplo, a parte de filmagem foi realizada pela própria TV Bandeirantes, não teve envolvimento do estúdio de produção. Agora, a parte de efeito especial, computação gráfica, já foi sim montado na parte da fábrica de quadrinhos de São Paulo. Por exemplo, essas cores que a gente vê às vezes no fundo do céu, isso tudo foi colorido depois para o computador? Exato, isso aí depois recebe tratamento pelo computador, às vezes é um programa chamado Adobe Photoshop, que trabalha com esses efeitos, às vezes é o próprio programa de edição. E ela grava isso tipo num chroma, né? Depois que deve inserir, porque as imagens dela estão todas misturadas. Exato, geralmente é gravado ou no fundo verde ou no fundo azul, né? Que é para poder dar o chroma depois. Muito bom, hein, esse trabalho de vocês aí, ó. Na verdade, a gente editou um portfólio que tem trabalhos de vários artistas mineiros, vários artistas paulistas, dentro da produção de animação, história em quadrinhos e pré-produção para cinema e TV. E agora nós vamos conhecer um pouco do trabalho do André Melo, que é roteirista e neste momento está dando aula para o Felipe e para o Olavo. Tudo bem, André? Tudo jóia? Como é que é o trabalho de um roteirista? É o trabalho inicial da criação mesmo, né? O roteirista, ele quase sempre recebe um material, né, um argumento, e desenvolve a partir desse argumento a história, né, montando com começo, meio e fim e pontos de virada o argumento que foi passado para ele, né. Legal que o roteirista, se ele quiser, ele pode detalhar totalmente a história, prendendo bem o desenho, né, do desenhista, né, contando exatamente ângulos que ele quer que seja desenhado e principalmente o texto que vai ser colocado na história. Pode existir uma história antes, que depois é passada para o roteirista, e pode também o roteirista mesmo inventar a história, quer dizer, criar a história. Sim, claro. Das duas formas acontece. Quase sempre, por exemplo, no meu caso, eu crio a história e depois eu roteirizo as minhas histórias, né? Mas não impede, por exemplo, de um dos meus alunos me passar um argumento e eu roteirizar o argumento deles, para depois ser desenhado. Tá? Um roteiro pode incluir desenhos também, e pode ser somente texto. Se o roteirista tiver a capacidade de desenhar, ele pode esboçar o que ele quer e passar junto com o texto para o desenhista. O que é argumento dentro do processo de criação? O argumento são as linhas gerais, né? É a ideia que o cara quer da história. Tá? E o roteiro é a parte técnica desse argumento. É onde ele coloca... O roteiro é a decupação do argumento, né? O argumento é onde você vai colocar quantos quadrinhos tem na página, quer dizer, o roteiro, né? Quantos quadrinhos tem na página, quem que está falando o quê, as recordatórias,
que tipo de desenho que o cara vai querer, o estilo de arte final, tudo isso vai ser definido no roteiro. Até perfil de personagem. Até o perfil do personagem, principalmente. E agora nós vamos acompanhar aqui na sala de animação o trabalho do Cristiano Seixas. Cristiano, como é que é isso aí, hein? Bom, o começo do processo da animação, logo depois da gente ter recebido o roteiro para o desenho, é passar esse roteiro para um storyboard. O que seria esse storyboard? Transformar o roteiro em história em quadrinhos para desenho animado. Então a gente faz mais ou menos dessa forma. A gente faz essa história em quadrinhos sempre do mesmo formato, que é o formato que é o da televisão ou do cinema, e transforma isso nessa história em quadrinho, indica qual o movimento que o personagem vai ter no desenho animado, né? Passa isso para essa folha, descrevendo qual que é a ação do personagem, o que ele vai falar na cena. E aí, tendo toda essa história em quadrinho pronta, a gente então vai fazer o quê? A gente vai fazer os cenários que acontecem isso, vai desenhar esses cenários ou à mão, ou desenhar à mão e passa para o computador. Tendo esse cenário pronto, nós vamos então pegar o personagem e animar ele dentro do cenário. Você está vendo que essa mesa de luz facilita a gente para poder sobrepor os desenhos. Interessante que até desenhos da Walt Disney são feitos à mão primeiramente. Exatamente. Então, várias etapas da animação são divididas. A pessoa que faz o cenário, a pessoa que faz o storyboard, são artistas distintos. E às vezes o próprio artista que vai fazer a animação, ele faz uma parte da animação e o outro artista ele dá continuidade para esse desenho. Então, às vezes, o artista que fez o desenho está embaixo, não é o mesmo que vai fazer o desenho que está em cima. E isso possibilita a gente fazer um maior tempo de animação para poder veicular em televisão ou aonde quer que seja. E o trabalho do animador, ele vai desde animar, ele vai animar qualquer objeto, seja desde uma pessoa até uma caneta animada. Então ele vai dar vida a isso como? Ele vai fazer uma sequência de folhas de desenho e quando ele passa isso para a edição, isso aí toma vida. Não pode ser uma diferença muito grande, porque senão o movimento fica muito brusco, né? Tem que ser bem pertinho. Tem que ser bem perto, por exemplo. Se você vai passar o personagem de uma pose, se ele vai estar, por exemplo, vai estar voando mais à frente, ele vai ter que ter vários desenhos nesse meio de caminho. Entre esse personagem, por exemplo, que é o número 1 e esse que é o número 10, você vai ter que nesse meio de caminho vários desenhos dele. Entendeu? Você vai colocando uma folha sobre a outra até ter todas essas etapas do movimento do personagem desenhado. Depois que isso está desenhado, uma outra pessoa vem que seria com um material de arte final, que seria um outro tipo de caneta, e vai passar limpo esse desenho. Ele vai pegar aquele lápis que pode estar todo rabiscado e transformar isso em um desenho que vai depois ser apenas colorido no computador. Mas é bom lembrar que 90% dessa parte do desenho animado é feita à mão. E o trabalho de animação é feito nesse dispositivo aqui ou é em computador? Como é que é? O que a gente chama é a mesa de animação. Com ela, você é capaz de, o que a gente chama flipar o desenho, que você coloca várias folhas à mão e consegue visualizar o movimento. Você consegue ver como está andando a animação do seu personagem nessa mesa. Você consegue girar e fazer de outros ângulos. Então, só para a gente entender, depois é filmado, é escaneado, como é que é? É escaneado, é um scanner de mesa comum, que hoje em dia é super barato. É escaneado 1 a 1 e colorido num programa que ou é um programa de animação ou o próprio Photoshop. Depois as imagens sendo sobrepostas e aí forma a animação. Aí forma a animação. Certo, e agora ele vai desenhar pra gente. Vamos ver o nosso querido Cristiano Seixas em ação, fazendo uns rabiscos legais pra gente ali. Existem diferenças entre os traços de uma charge, uma caricatura, uma ilustração publicitária? Existem várias diferenças. Por exemplo, quando você vai trabalhar com charge, que vem do inglês carga, então geralmente a charge ela envolve uma carga política social, geralmente é uma crítica ou está realmente
falando de alguma situação que esteja acontecendo. Agora, já a caricatura em si, ela é apenas uma deformação de forma humorística de alguma pessoa, né? Você vai pegar a imagem de alguma pessoa e deformar ela. A ilustração, o que seria? Você vai pegar um texto, ou um conceito, ou uma ideia, e visualizar isso. Então, você vai ilustrar isso. Então, você vai ter uma liberdade, geralmente, maior com a ilustração do que com outras formas de desenho. E o quadrinho seria você contar uma história em vários painéis. Existem também diferenças entre ilustração em 2D e 3D? Existem. Por exemplo, eu só conhecia o 3D. A animação tradicional, que a gente chama, seria, por exemplo, animação Disney, a maioria dos desenhos animados que a gente está acostumado a ver, é o que a gente chama de desenho 2D, porque é feito sobre o papel. Então é feito sobre duas dimensões. O desenho 3D, o desenho animado 3D, ele vai utilizar, principalmente hoje em dia, da computação gráfica, né, que seriam Toy Story, A Era do Gelo, Vida de Insetos, são desenhos feitos, finalizados em 3D. Agora, esse 3D também pode incluir massinha, stop motion, que são bonecos animados. Então, o 3D abrange várias técnicas. Agora, desenhar e conversar é complicado, né? Então, por favor, desenhe. Eu senti que você falou que tá faltando alguma coisa. Claro, esse desenho não tá muito legal não, tá? Eu vou dar um toque nesse desenho e vou fazer um cabelo nele, tá legal? Olha só, fazer uma coisa mais assim, incrível. Olha que lindo que ficou. Um punk. Muito bom, perfeito, complementou. Eu acho que era isso. Acho que era isso mesmo que a gente precisava. Era isso que você queria? Era isso que eu tava sentindo que faltava no meu desenho. Tá certo. Tá vendo? Olha, dei uma ajuda pro Cristiano, que é ilustrador. Isso, muita ajuda. Quadrinista. E tá bom por aí, né? Já é o suficiente. Olha, os embalos de sexta-noite no Bastidores, hein? Cristiano, muito obrigado pelas suas explicações, muito obrigado por você ter recebido a gente aqui na Fábrica de Quadrinhos. Tenho certeza que o pessoal que assistiu Bastidores hoje adorou. Eu também adorei. Vejam mais, voltem aqui. Tá certo, agora você já conhece a Fábrica de Quadrinhos, já sabe quanta coisa legal realizada aqui. O nosso programa, infelizmente, está acabando, mas a gente se encontra. Até a próxima, valeu!